Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Eu sempre sinto muita alegria de estar na casa do Senhor. Glória. Mas sinto um chamego. Ouviram esse termo? Chamego? Quando eu venho aqui. Aqui é chamego. Amém? Amém. E nós estivemos ali no sábado passado, lá em Marechal Hermes, lá no ministério do nosso amado diácono Marcos Aurélio. Amém. E quando eu estava lá, foi um dia com Deus lá. Eles começaram o trabalho de manhã, bem cedo, né? Marcos foi um dos primeiros a chegar, porque ele estava na direção do trabalho. E ele, durante o trabalho, nós chegamos na parte da tarde, né? Na parte do almoço, almoçamos lá, fomos muito bem recebidos lá. E durante a tarde, Deus me deu essa palavra quando eu estava lá. Mas quando Ele me deu a palavra, Ele me deu aonde a gente iria ministrar, mas Ele ainda não tinha desenrolado para mim o que Ele queria com a palavra. E hoje, antes de eu vir para cá, Deus desenrolou tudo para mim. Amém? Quem puder ficar de pé, a palavra encontra-se no livro de Lucas, lá no seu capítulo 6. Livro de Lucas, capítulo 6. Todos acharam? Amém. Amém? Amém. A eleição dos 12. Versículo 12. 6:12, né? Isso, 6:12. Desculpa, não falei o versículo. 6:12. Amém? Amém. Deixa a irmãzinha encontrar aqui na Bíblia dela. Amém, Jesus. Amém? Amém. A eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Amém. Lá no versículo 1, a palavra diz: e aconteceu que naqueles dias. Quando a gente se refere a naqueles dias na palavra, não se diz que dias são esses. Se esses dias são bons, se são dias agradáveis, se são ruins ou tristes, ou dias de guerra, ou dias de luta. Amém? Eu queria que você sentasse lá para o seu. Amém? Deus falou no meu coração para ele ouvir também. Amém. Eu sei que você está ouvindo, mas glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. E aconteceu que naqueles dias, que dias são esses? Porque a palavra aqui não diz se eram dias agradáveis, se eram dias
bons, se eram dias ruins, se eram dias de tristeza, se eram dias de guerra ou se eram dias de luta. Amém? Amém. Ele só disse assim: e aconteceu naqueles dias. Porém, o que Jesus fez? Porque aqui, quem elegeu os 12? Foi o Senhor Jesus. Amém? Amém. E o que ele fez antes de eleger os 12? Subiu ao monte a orar. Amados, subir ao monte, muitas das vezes a gente entende que subir ao monte é ir para um morro, subir, ir para um lugar alto e estar num lugar alto em adoração, em reverência a Deus, adorando a Deus, orando a Deus, fazendo as suas petições. Mas na verdade, amados, a palavra de Deus diz, lá em Mateus 6, vou abrir aqui, não precisa abrir aí na tua Bíblia, não. Lá em Mateus 6, no versículo 5, Mateus 6, no versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Então, amada, você está dizendo que se a gente subir um monte para orar, Deus não vai falar com a gente? É claro que Ele vai. Ele fala com você onde você estiver. Ele está falando com a gente aqui hoje. Meu Deus. Aonde nós plantarmos a planta dos nossos pés, Deus vai falar com a gente. Ele pode falar através de um ímpio, Ele pode falar através de um filme, Ele pode falar através de um louvor, Ele fala da forma que Ele quiser. Amém? Amém. Mas o que o Senhor Jesus está querendo ensinar para a gente nessa noite? Que para que Ele recebesse uma revelação do alto, naquele momento era preciso que Ele se reservasse. E muitas das vezes a gente não entende porque em certos momentos da nossa vida nós ficamos ali reservadinhos, naquele canto ali, só nós e Deus. Mas aí Deus, Ele começou a orar, Ele foi retirado ali para aquele lugar, subiu o monte, foi retirado para aquele lugar, num alto lugar. Esse alto lugar é um lugar de adoração, é num lugar onde o teu telefone não vai te incomodar, é num lugar onde o teu WhatsApp não vai te incomodar, é num lugar onde o Facebook não vai te incomodar, é num lugar onde os vizinhos não vão te incomodar, é num lugar onde você está no alto, num monte de adoração. Amém? Esse lugar pode ser no seu quarto, esse lugar pode ser na sua sala, esse lugar pode ser no seu jardim, esse lugar pode ser num morro, numa montanha, aonde Deus te levar. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí ele se dedicou à oração e ficou ali orando. E a pergunta que eu te faço nessa noite: você tem orado? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a pergunta que o Espírito Santo faz para mim nessa noite: você tem orado? Porque a palavra está cortando para mim primeiro. Você tem orado? Você tem separado horas do seu dia? Ou só para cuidar da tua casa, da tua louça, da tua comida, do teu marido, da tua esposa, dos teus estudos? Ou você tem orado? Separado parte do teu dia, parte da tua tarde, parte da tua noite. E mais adiante diz assim: e passou a noite, ainda no versículo 12 de Lucas, em oração a Deus. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês: quando eu era do mundo,
E eu, adolescente, às vezes virava à noite, bebendo e fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Nas rodas de samba, nos pagodes, nas baladas, né? A noite toda. E às vezes quando a gente vai orar, muitas das vezes, na hora da nossa refeição, obrigado, Senhor, por esses alimentos, abençoa aqueles que não têm nessa hora, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por essa noite, obrigada pelo dia que tivemos, obrigado por tudo que fizemos hoje. Mas Jesus passou a noite orando, à noite. E muitas das vezes a gente não entende, mas Deus está falando o seguinte: nós temos feito vigílias ao Senhor, porque isso aqui foi uma vigília que Jesus fez. Ele não orou meia hora, 15 minutos, 5 minutos. Ele orou uma noite toda. E aí eu pergunto, nós temos feito essas vigílias? Nós temos acordado no meio da noite para orar ao Senhor, separado o tempo da nossa noite, que era a hora do descanso. Amém? Então, se eu, quando era do mundo, passava a noite fazendo o que não agradava a Deus, hoje eu tenho prazer em fazer as coisas para Deus. E se eu tiver que passar uma noite inteira, um dia inteiro, adorando a Deus, orando a Deus, eu vou fazer isso. Amém? Amém. Eu pergunto, essa igreja faz vigília? Vamos fazer umas vigílias. Amém? Amém. Vigília. Ah, mas amada, é perigoso. A gente sabe que às vezes no horário da madrugada e tal. Mas Deus orou na noite. E muitas das vezes a gente também não entende que hermeneuticamente Deus está falando que a noite da nossa vida, não só vir para cá à noite e orar de madrugada e fazer vigílias. Amém? Amém. Porque a gente sabe também da condição de cada irmão aqui e da igreja. Mas quando a igreja pode fazer, faça. Amém? Mas quando a palavra de Deus fala em dia, muitas vezes noite é o nosso momento de tristeza, é o nosso momento de solidão, é o nosso momento de amargura, é o nosso momento de sofrimento. Por quê? Porque à noite acabou a luz. Então a ausência da luz à noite é como se aquela sensação de que você está sozinho. E é nesse momento de tristeza, de solidão, porque Jesus, antes de ir para o Gólgota, ele foi para o jardim de oração. E os discípulos estavam dormindo enquanto ele orava, antes dele ser crucificado. Amém? Amém. E naquele momento ali, a dor era tanta, porque ele sabia tudo que ele iria passar, porque Jesus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabia que ele ia levar chicotada, ele sabia que ele ia ser cuspido, ele sabia que a cruz ia ficar pesada, que a carne dele ia ficar toda quebrada, mas mesmo assim, a carne dele toda cortada, apesar de que nenhum osso dele foi quebrado, mas a carne dele toda cortada. Aleluia, Jesus. Ele, sabendo de todo esse sofrimento, ele orou. Ele ainda disse: Senhor, afasta de mim, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele orou ao Senhor. Amém? Amém. E aí, nesses momentos de tristeza, de solidão, de amargura, de sofrimento, quando a gente sente que parece que Deus não está falando com a gente, o que aconteceu? Lá no versículo 13. Quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. O dia chegou. A luz chegou. A clareza chegou. A revelação de Deus chegou. A unção de Deus chegou. A alegria chegou. O poder chegou.
oração, Deus revelou a ele quem seriam os homens que o acompanhariam nessa missão. Porque quando o dia chegou, quando já era dia, ou seja, Jesus estava lá com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a unção, com toda a alegria, com toda a clareza. Amém? Amém. Ele escolheu os discípulos. Glória a Jesus. E aí Deus fala no nosso coração nessa noite: enquanto estivermos tristes, abatidos, duvidosos, estaremos solitários. Mas após a noite toda de oração, Deus vai nos mostrar e nos revelar com quem devemos fazer a sua obra. Aqui hoje tem poucas pessoas, mas foram essas pessoas que Deus escolheu. Amém. Glória a Deus. Não importa a sua idade, se você é uma anciã, se você é um ancião, se você é uma jovem, um jovem, se você é um adulto, uma mãe de família, um pai de família, não importa. Deus te escolheu para estar aqui. Glória a Jesus. Amém? E Deus escolheu esses aqui. Amém? Amém. E aí, eu quero até que você faça o seguinte: você vai olhar para essa irmã que está aí do teu lado, esse irmão, e dizer para ele: Deus te escolheu. Deus escolheu. Amém? Deus escolheu você para trabalhar comigo. Olha para o teu irmão, diz para ele: olha para a tua irmã. Deus escolheu você. Deus elegeu você. Amém? Amém. Aleluia. E aí ele começa a falar o nome desses discípulos, porque Deus conhece cada um pelo nome. Amém. Aleluia. Cada um pela sua condição, cada um pela sua capacidade, cada um pela sua personalidade, cada um pelo seu jeito. Deus conhece as habilidades de cada um, as dificuldades de cada um, as fraquezas de cada um. É Deus. E mesmo assim Deus elegeu. E muitas das vezes a gente ouve falar, quando a pessoa se converte, antes era beberrão, hoje é João de Deus. Antes era viciado, hoje é agraciado. Antes era ladrão, hoje é irmão. É Jesus. Irmão. Glória a Jesus. Antes era violento, hoje é amigo de todos. É Jesus. Amém? Amém. E aí o que acontece? Deus conhece cada um pela sua capacidade, pela sua condição, e chama cada um pelo seu nome. Lá no versículo 14, o primeiro a ser chamado é Simão. Simão todos conhecem como Trovão, conheciam como Trovão. Amém? Amém. Simão era um brigão. Simão foi aquele que negou Jesus 3 vezes, mas o seu nome passou a chamar Pedro. E Jesus disse a ele: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É Deus. Jesus disse isso a esse homem que era o brigão, a esse que era o Trovão. E aí ele vem falando de André, que era o irmão de Pedro, de Tiago, de João, de Filipe, de Bartolomeu, de Mateus, e fala de Tomé. Tomé quem era? Tomé era um incrédulo. Tomé é um homem que andava com ele, mas no dia da sua ressurreição ele precisou ver os furos aqui, para ele ter certeza se aquele ali era o Senhor.
andou com ele, muitos, Deus. o seu ministério inteiro de Jesus. O ministério dele começou com 33 anos, Jesus. E nesse período que Jesus começou o seu ministério, Tomé andou com ele. Mas quando Jesus ressuscitou, ele precisou ver. Mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E você é um bem-aventurado nessa noite. Aleluia. Você é uma bem-aventurada nessa noite. Porque você não viu Jesus em carne e osso, mas você viu pela revelação do Espírito Santo que Jesus existe, que Jesus está na sua vida, Aleluia. que Jesus está na sua casa, Amém. que Jesus está na sua família. Jesus. Você não é um incrédulo, não. Você não é um incrédulo, não. Aleluia. E aí lá no versículo 15, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotes, Judas, filho de Tiago. E no versículo 16, Judas Iscariotes, que foi o traidor. Aí eu pergunto nessa noite, em nome de Jesus, por que Jesus escolheu um traidor para andar com ele? Jesus não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente, não é... Ele não sabia que Judas ia trair? Ele sabia que Judas ia trair. E muitas vezes a gente sabe que no nosso meio a gente diz, a própria teologia diz isso, que era um plano de Deus que houvesse um traidor, porque havendo traidor, Jesus iria para a cruz. Porque foi ele que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Ai, meu Deus. Então, ou seja, era um plano de Deus. Sim, era um plano de Deus. Mas Jesus andou com ele, conviveu com ele, trabalhou com ele, ministrou com ele, evangelizou com ele, sentou na mesa para comer com ele, com o traidor. Jesus. Muitos só pensam nisso, era plano de Deus, sim. Mas quantas das vezes nós somos traídos? E o que nós queremos fazer quando somos traídos? A nossa carne quer fazer. Retirar essa pessoa do nosso caminho. Se excluir da convivência com essa pessoa. Nos excluir da convivência com essa pessoa. Queremos o quê? Não perdoar. A nossa carne faz isso. Essa pessoa me traiu, eu vou andar com esse aí que me traiu. Mas Jesus já sabia que ele ia trair. E Jesus andou com ele, Jesus trabalhou com ele. Nós queremos a vingança, mas o Espírito Santo nessa noite está falando, eu quero perdão. Jesus, aleluia. Porque muitas das vezes nós estamos andando com pessoas na nossa casa que não são cristãs. Estamos andando com pessoas da nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, que não são cristãs. E qual é o nosso trabalho? O que Jesus fez nesse período que Jesus andou com ele? Só uma palavra. Jesus amou Judas. Amém. Mais amada e missionária Daniele, Jesus amou Judas e mesmo assim Judas o traiu? Sim. Quantas das vezes nós amamos uma pessoa e ela nos trai? E ela diz, eu te amo, mas nos traiu. Então, Jesus sabia que isso ia acontecer, mas ele não deixou de amar, porque ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de perdão. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de benignidade, de bondade. Aleluia. Glória a Deus. E ele amou o traidor. É verdade. Assim
assim como nós devemos amar os que nos perseguem, assim como nós devemos amar os que nos humilham, assim como nós devemos amar os que nos rejeitam, assim como nós devemos amar os que estão lá na nossa porta ou na nossa vizinhança, falando ali, ó, apontando o dedo, olha lá o crente, olha lá a crente. Ame incondicionalmente. Aleluia! Incondicionalmente. Meu Deus. Pai. Amém? Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, amado, não discriminou esse homem por ele saber que ele iria o trair. Nem o criticou, nem o humilhou. Jesus o amou. E Deus está perguntando para você hoje. Deus te pergunta hoje. Você vai continuar andando com o Senhor, fazendo a sua vontade? Pois Judas o traiu e teve a chance de se arrepender, mas ao invés disso, ele se matou. Aí eu te pergunto, por que Judas poderia, muitos falam, Judas não foi salvo, porque ele entregou o Senhor, mas ele teve a chance. Ele teve a chance de se arrepender. Eu sei que a consciência dele, Satanás também ficou acusando, dizendo para ele que ele entregou o Senhor. Mas ele teve a chance. Ele teve a chance de se arrepender, e nessa noite Deus está falando conosco. Que aquilo que fizemos, ou aquilo que fizeram com a gente, que a gente tem que liberar perdão. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando conosco que nós não devemos pagar com a mesma moeda. Meu Deus. Glória a Deus. Nós não devemos pagar com a mesma moeda. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe que aquilo que Deus te chamou para fazer morra. É mais uma lição que Deus está nos dando através dessa palavra. Porque Judas, vamos lá no capítulo de Atos. Atos, capítulo 1, versículo 23. Judas traiu, mas ele teve a chance de se arrepender. Ele sabia que ele estava traindo o seu mestre. Ele era discípulo de Jesus. Mas ele teve a chance de se arrepender. Ele teve a chance de receber o perdão de Deus. Mas infelizmente Judas não fez isso. E olha o que aconteceu lá no versículo 23. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 discípulos. Amados, Deus está falando nessa noite conosco que Ele nos escolheu. Ele escolheu a mim, missionário Daniele, mas Ele escolheu você. E Ele te chama pelo nome. E Ele conhece as tuas deficiências. E Ele conhece as tuas fraquezas. E Ele conhece tudo aquilo que tem te impedido de fazer a obra dEle, de se lançar como um discípulo de Jesus, de ter intrepidez para falar da palavra de Deus, de ter intrepidez para ganhar almas
para Jesus na tua casa, na tua parentela, na tua vizinhança, na tua família. E você vai deixar acontecer como Judas? Você vai deixar que morra aquilo que Deus te chamou para fazer, o plano de Deus morra na tua vida? Ou você vai cumprir o chamado de Deus? Ou você vai cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer? Porque se Deus te escolheu, amada, mas eu ainda não sei pregar, eu não sei cantar. Então vem para casa do Senhor, vai à igreja, abre a porta da igreja, faz uma comida para as irmãs, vai visitar os enfermos nos hospitais, vai visitar quem está no presídio, vai visitar os orfanatos, os manicômios. Ah, mas eu não sei como que eu vou fazer quando eu chegar lá. Mas o que você não souber falar, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar. Amém. Porque é Ele que vai colocar as palavras de vida eterna na sua boca. E muitas das vezes a gente olha para a nossa fragilidade, a gente olha para a nossa fraqueza,